Nós tivemos um volume de vendas nesse mês, 330 mil unidades, numa média diária de 15 mil unidades por dia, numa variação de outubro contra setembro de 6,6%, contra outubro do ano passado, menos 3,3%. No acumulado janeiro-outubro, nós já atingimos 3 milhões e 11, num recuo no acumulado de menos 0,7%. Nesse aspecto, acho que algumas considerações seria importante nós colocarmos. O crédito continua sendo uma dificuldade para o nosso setor ainda. Houve um recuo no montante de financiamento, embora a inadimplência tenha, mais uma vez, nesse mês, caído em relação ao mês anterior. A boa notícia, na linha de crédito, é que foi aprovado a legislação do leasing, né? Cadê? Vamos mudar aqui já foi convertido em lei, o que significa que agora os financiamentos que forem feitos com base na modalidade de leasing, tanto o IPVA como as multas eventuais, o arrendatário não poderá se eximir, a não ser com uma ação judicial específica. Nós acreditamos fortemente que essa alteração na legislação deve estimular sobremaneira essa nova modalidade, que, como eu disse, já foi 41% do funding total de financiamento de veículos, em cerca de 5 anos atrás, e agora está menos de 2%. Bom, não tem o número da lei aqui, depois a gente passa o número da lei para vocês. A Lei 12.873, de 24 de outubro de 2013, artigo 285-B. Então, esse é um fator extremamente positivo que nós consideramos importante citar. Um outro ponto importante no licenciamento ainda, licenciamento de nacionais aumentou em relação ao mês anterior em 6,9%, e a participação dos veículos importados no total do licenciamento caiu para menos de 19%. Mês passado estava em 19,1%, esse mês está em 18,8%. Ou seja, de novo, uma produção nacional substituindo o licenciamento de veículos importados. No próximo, vendas de máquinas agrícolas, antes de passar a palavra para o Milton, que conhece tudo, só dizer o seguinte, que de janeiro a outubro deste ano, nós comercializamos mais do que em todo o ano de 2012. Portanto, em 10 meses, nós já superamos as vendas do exercício anterior. Milton. Exatamente, em 2012 foram vendidas 70 mil máquinas, a gente está chegando em 71 mil. Essa tendência reforça que a nossa convicção que as previsões que fizemos de 83 mil unidades no ano serão alcançadas. Como eu já mencionei antes, isso provavelmente vai ser um recorde. Provavelmente não, é o recorde histórico da Anfavea. Exatamente nesse mês de outubro, a gente teve um decréscimo em relação a setembro, e estávamos todos assim, muito acostumados, né, no crescimento, no ritmo de 2 dígitos. O que aconteceu,
lembrando que sempre que essa é vendas ao atacado, então nós estamos vendo uma fotografia de um mês atrás, né? Um mês atrás, nós tivemos problemas em termos de financiamento. Houve a greve dos bancos, né, de 20 dias, houve uma fricção, eu diria, no mercado, em função de uma expectativa do que ia acontecer com o PSI, né? Com isso, foi uma tendência dos bancos de tomarem uma posição mais conservadora. Isso tudo fez com que a gente tivesse uma situação de crédito na ponta um pouco mais difícil. E isso reverteu numa pequena queda de outubro em relação a setembro. Do ponto de vista estrutural, a agricultura está bem, continua bem. As margens para essa safra de verão não serão tão boas como do ano anterior, que foi excepcional, mas a agricultura do Brasil está bem, obrigado, é competitiva, e a gente deve terminar o ano com 83 mil unidades vendidas. Ok, próximo chart, exportações. Tivemos um crescimento, estamos a pretender um crescimento de 30% na área de autoveículos, máquinas agrícolas, conforme já previsto, 5,9%, e em termos de unidade, em termos de valor, quase 14% de crescimento, com uma exportação acumulada em torno de 14 bilhões de dólares. E continuamos com a mesma expectativa que nós já trouxemos nos últimos meses, de um crescimento consistente e contínuo até o final desse ano. No próximo, produção, nós tivemos uma queda na produção no mês de outubro em relação a setembro, de 2,5%, um crescimento em relação a outubro do ano passado, e no acumulado um crescimento de 12,4%. Basicamente, nós tivemos algumas associadas com movimentos paredistas nesse mês de outubro. Isso, sem dúvida, refletiu no nosso número de produção, mas, de qualquer forma, 323 mil unidades produzidas nesse mês de outubro, é o melhor mês de outubro de toda a história do setor automotivo. Esse é um mês que, sazonalmente, ele tem uma queda na produção, porque várias empresas aproveitam esse mês justamente para a troca de ano modelos e lançamento de novos produtos. Então, sazonalmente, outubro sempre é um mês mais conservador. Produção de máquinas agrícolas, eu acho, Milton, que aqui também aconteceu a mesma coisa, né? Já ultrapassamos, de janeiro a outubro, a produção total de todo o ano de 2012. Sim. Aqui a variação é um pouco menor, devido a nossa performance e exportação não é tão boa assim, né? Mas sim. E também no ano vai ter um recorde de produção. Estoque. Nosso estoque em números absolutos está em 439.700 unidades, dos quais 305 mil na rede de concessionários e quase 135 mil estoque de fábrica, mas no acumulado total, no total da concessionária e fábrica, estamos permanecendo com 40 dias de estoque. Como eu já disse nas apresentações anteriores, do meu ponto de vista, entre 30 e 40 dias é um estoque normal para o tamanho do nosso volume de vendas, para o número de rede de concessionários que nós temos e para o número de marca, modelos e versões colocadas à disposição dos nossos consumidores. Emprego, do meu ponto de vista, demonstra estabilidade.
Nós temos aí um crescimento sobre outubro do ano passado de 4,4%, mas refletindo bastante o aumento da produção do setor.